Oi, bem-vindos e bem-vindas ao MesaCast Me Formei, e aí? Hoje temos como convidado o egresso do curso de licenciatura em teatro, Raoni Amaral, que vai contar um pouco pra gente as suas experiências. Muito obrigada, Raoni, por aceitar participar dessa gravação. E eu já gostaria de iniciar o papo aqui te perguntando o que te motivou a entrar no curso de licenciatura em teatro e o que mais te marcou durante a tua formação. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. O que mais foi... Eu iniciei no teatro através de um grupo, o Teatro Universitário da Universidade Federal de Rondônia, que foi a Companhia Peripécias de Teatro, né? Foi em 2008 que foram feitos uns testes com pessoas interessadas, tanto de outros cursos da universidade, como também da população em geral. Então, o que me motivou a fazer o curso foi essa experiência inicial no teatro, né? Quando a gente fizemos montagens de espetáculos com essa companhia, sob a direção do professor Júnior Lopes, montamos 3 espetáculos, 3 trabalhos. E depois que acabaram esses trabalhos, assim, eu fiquei com uma vontade de continuar, de dar continuidade ao meu trabalho, tanto de teatro, com montagens, com a parte artística, e também expandir mais um pouco com a parte da licenciatura, porque o curso, quando foi criado na universidade em 2010, era uma licenciatura, né? É uma licenciatura. Então foi a partir do Peripécias que eu me senti motivado a dar continuidade na minha formação como artista e iniciar como professor também. Então, você teve uma experiência como professor, né, pelo que a gente já conversou anteriormente. E aí, você gostaria de falar um pouco se encontrou desafios, o que que te levou a querer dar aula? Olha, começando do começo, quando a gente montou os primeiros espetáculos, foi A Nudez Nossa de Cada Dia, baseada num texto do Nelson Rodrigues, Toda Nudez Será Castigada. Depois montamos um outro espetáculo chamado Teu Resto é Meu Coração, de um dramaturgo mineiro, que também foi professor na universidade, na Uni. E depois um terceiro trabalho de esquete. Sabe? Com esses 3 trabalhos, passei a ter, é, 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 perceber que o teatro não era só montar espetáculos, e sim também dar oficinas de formação para o público em geral. Então a gente ia, apresentava o espetáculo e também oferecia oficinas para a população de teatro. Essa já foi a primeira experiência que eu tive com a docência, né? Porque quando você está ali dando uma oficina, você tem essa relação aluno-professor, né? Como que você vai se organizar, se planejar para passar, né, o conteúdo, vamos falar assim, da oficina, como que você vai trabalhar a parte com o público, preparação vocal, preparação corporal, né, a parte histórica do teatro, desenvoltura na cena, uma montagem, uma improvisação. Então tudo isso requer essa relação, né, professor-aluno, que foi o primeiro momento que eu tive essa experiência e pensei, falei, pô, legal, agora eu preciso me aprofundar mais. Com os outros espetáculos que eu montei também, como Lete, que é de um diretor carioca que ganhou o prêmio Miriam Muniz, veio para Porto Velho montar aqui o espetáculo Lete e Saga Beiradeira. Também tinham as oficinas, né, de teatro. Então, através dessas oficinas eu comecei a ter essa primeira, como é que fala, essa primeira experiência, esse primeiro contato com a docência. E aí, pela universidade também, você teve esse contato, né, através dos estágios. Isso. Poderia contar um pouco pra gente como que foi, aonde você Uhum. iniciou? Sim. Em 2010, o curso de teatro foi criado aqui em Porto Velho. Foi quando eu fiz a minha inscrição, na época ainda era vestibular, não era nem Enem. Fizemos as etapas e tal, beleza, aprovado. Aí agora a gente vai fazer o curso e entender melhor como que funciona, porque muitas vezes eu me peguei assim, falei, mas estou aqui fazendo um curso de teatro, e aí, cadê as montagens? Cadê? Não, a licenciatura, o foco é você sair daqui e dar aula numa escola. E dar aula, né, onde pode ser um curso também de formação livre, porém você vai dar aula, você vai estar apto a ser um professor. Então, dentro da universidade, você tem as disciplinas de estágio, e nessas disciplinas de estágio também já vem mais,
mais intensa, né? Mas de uma forma mais intensa essa parte da docência. Estágio 1, observação, e o estágio que eu fiz aqui em Porto Velho. No estágio 2 e no estágio 3, eu já fiz através de uma mobilidade acadêmica, que é um programa da universidade, que você pode fazer um intercâmbio com uma outra universidade brasileira, e você vai lá ter uma experiência, faz as disciplinas lá e tal, depois retorna para a sua universidade de origem. Então eu tive em Belo Horizonte, fiz a minha mobilidade para Belo Horizonte, para o UFMG, e lá eu tive também, através do estágio 2 e 3, eu tive as experiências mais intensas com a docência. Eu tive uma experiência no instituto chamado São Rafael, que é um instituto que trabalha com deficientes visuais, e foi uma experiência muito rica, né? Porque até então eu não tinha tido nenhum contato com essa parte da inclusão dentro do teatro, com a inclusão dentro da docência. Então, para mim foi muito importante. E no outro estágio também foi numa brinquedoteca, né? Que é o estágio 2 e 3. Eu fiz uma brinquedoteca, a parte do teatro infantil, aquele primeiro teatro ali, teatro para bebês, para crianças, até determinada idade, até se não me engano era 8, 7, 8 anos que eles recebiam os alunos lá. Então foi através dos estágios que eu consegui desenvolver e compreender também que o teatro é para todos, né? Tanto para todas as idades, para todas as... E dentro dessa experiência, teve algo que você levou da universidade que pudesse ter colaborado? Com certeza. Tem algum livro? Normalmente a gente leva sempre o livro, algum autor que ajuda, né? Olha, eu tive muito contato com os jogos da Viola Spoiler. Foi o início de tudo. Acho que na universidade a gente tem muito esse contato com o Viola Spoiler, o Fichário, com Augusto Boal, os jogos de Augusto Boal. Foram os livros que a gente tinha como referência no início. Mas eu lembro que os professores também traziam muita coisa para a gente, né? Muitas referências das próprias experiências e as nossas próprias experiências também intuitivas, né? Você mistura um pouco das experiências que os mestres trazem com as que você acha que depois você vai lapidando isso, e com as obras, né? Vamos dizer assim, a literatura do teatro. Então, é um mix de tudo, mas eu lembro que eu fiz muita coisa com os jogos teatrais. Tive disciplinas que eu fiz na universidade UFMG, com a minha mobilidade. Eu lembro que teve uma disciplina lá muito, muito rica, muito intensa, por 120 horas só de jogos de viola Spoiler. Então, ali me deu uma base, assim, né, de como eu crio esses jogos, desde esses jogos iniciais, até eu ir começando a colocar elementos mais teatrais, até eu começar a dialogar o teatro, né, relação público e público e artista, o jogador e a plateia, como que isso se dá no jogo, e vem trazendo as características do teatro para esses jogos. Então, para mim, Viola Spoiler foi o que iniciou tudo, dizer iniciou tudo, né? Mas assim, me deu uma base bem legal assim em relação aos jogos, a jogar, né? Esse jogo do teatro, né, que a Sim. gente tem que estabelecer. Você tem algum projeto que você tenha participado quando esteve fora aqui, quando fez esse intercâmbio? Tem algum projeto que você gostaria de falar um pouco? Olha, teve uma montagem de um espetáculo que eu participei, que foi uma montagem assim que me abriu muito a cabeça, né? Expandiu os meus horizontes, né? Vamos dizer assim, que é um espetáculo chamado Estrela ou Escombros da Babilônia. Esse espetáculo ele era um TCC de uma formanda em teatro lá da Universidade Federal de Minas Gerais, e eu estava em uma disciplina lá de montagem e passei a fazer parte como elenco, e também uma coisa de produção assim, bem en passant assim, mas que a gente começa também pela observação e entender como que é montar um espetáculo de uma grande magnitude, né? Porque 40 40 atores em cena, atores e atrizes. Fora a parte da produção. A galera do making off, a galera que filma e tira fotos. Tinha uma banda ao vivo, com piano, violão, contrabaixo, tal, sabe? Fazendo a trilha sonora ao vivo, né? Ao vivo, durante o espetáculo. Então, assim, foi uma experiência muito rica, muito
para mim, assim, que expandiu realmente, né? E dentro também nessa parte de inclusão, trabalhava com população da rua, né? Povos, Pessoas em pessoas em situação de situação rua. de rua, e isso também mexeu comigo, né, na época. Então, a história era sobre um morador de rua que ele morreu por negligência da ambulância, que não chegou na hora, tal, tal, tal. Tem toda uma questão que envolveu essa montagem, não só essa parte da produção, mas também a parte pessoal, assim, porque eu sempre ficava pensando, falei, nossa, como é que faz para trabalhar teatro com o povo da rua? Pessoas em situação de rua, como que eu faço? Como que eu vou convencer uma pessoa que está ali naquela condição, né? Tal, falar, vamos lá fazer teatro. Fazer teatro o quê, cara? Não sei nem o que eu vou comer. Fazer teatro o quê, pô? Eu quero, né? Vou manguear aqui para poder conseguir as coisas que eu preciso. Então, assim, foi uma experiência incrível, tanto pessoal como nessa parte profissional. E também as oficinas, mais uma vez, né? A gente volta a essas oficinas, com essa questão da docência, porque também tinha esse desafio, né? Pô, vou convencer né, pessoas que estão em situação de rua, vai fazer uma oficina minha, será que ele vai querer dar uma insegurança? Será que eu tenho alguma coisa para colaborar? No final das contas, sim, tinha muitas histórias lindas, histórias fortes, difíceis, mas que no final das contas tudo isso se costurou e conseguimos estrear o espetáculo assim lindamente. Foi um espetáculo que movimentou muito a cidade, muito mesmo. Eu lembro de, nossa, sei lá, 2.000 pessoas assistindo, a rua assim, cheia, o palco era a própria rua, né? Era um quarteirão, então assim, repleto de gente. Depois esse povo todo entrava dentro de um espaço lá, que era onde acontecia a finalização do espetáculo, um grande cabaré, né? Onde é mais um cabaré musical. Então, assim, foi uma das experiências que eu tive, assim, que foi realmente um divisor de água, vou chamar, para eu poder entender uma produção mais, né, mais gente, mais equipes, como que se dá para produzir tudo isso e como que eu faço para poder colaborar também nessa parte de oficinas, relação, mais uma vez, professor, aluno ali. Então, para mim foi muito importante esse trabalho. E eu também gostaria que você falasse um pouco dos teus projetos aqui na cidade atualmente. Bom, atualmente eu estou como assistente de direção do espetáculo Bizarros, que é um espetáculo que está dentro da CUDA, que é uma associação que trabalha com apenados e egressos. É um espetáculo que já existe há mais de 20 anos, né? Eu vou completar agora 2 anos que estou como assistente de direção do Marcelo Feliz, que é o diretor. E nós estamos circulando com esse espetáculo, né? Apresentamos agora no Acre e acabamos de retornar de Ariquemes, de uma apresentação que tivemos lá. Esse é o projeto que eu estou mais envolvido no momento e daqui a pouquinho, no início do ano que vem, nós vamos começar uma nova circulação de um espetáculo que eu sou o diretor, né? Minha primeira experiência como direção foi com esse espetáculo, um espetáculo chamado Ifé, que foi um espetáculo também, que foi o meu trabalho de conclusão de curso, né? Então esse espetáculo, além de ter dado para mim essa parte do trabalho de conclusão de curso, a gente vai agora fazer a circulação dele, que chama o projeto Circulação em Terras Sagradas, que é o que? Apresentar o espetáculo Ifé, que é um espetáculo livremente inspirado na vida de uma mãe de santo daqui de Porto Velho, que veio lá de Pernambuco, veio parar em Rondônia, veio parar na Amazônia, né? Ela tem uma trajetória lindíssima, ao mesmo tempo forte e trágica. Então, assim, é livremente inspirado na trajetória dessa mãe de santo, e que nós vamos apresentar dentro de terreiros, né? Dentro de terreiros afro-religiosos. Vai iniciar possivelmente entre fevereiro e março. Vamos apresentar nos terreiros e vamos fazer também uma apresentação na Acuda. Não é só para o povo do terreiro, mas também é para a população em geral que quiser. É só ir até o terreiro que assiste o espetáculo e vai assistir essa nossa próxima circulação, a próxima temporada do espetáculo Ifé. Você falando aí que esse trabalho surgiu a partir de um projeto que você iniciou na universidade, Um né? projeto que iniciei na universidade. Isso. Então a gente sabe que na universidade tem a questão de prazos, tem a questão de
tem algumas coisas que a gente precisa seguir, tem que produzir relatórios, entregar o TCC final. Então, como que você consegue organizar a sua criatividade junto com esses prazos e com essas coisas que a gente precisa cumprir? Tanto, não só na universidade, mas fora dela também. Na verdade, eu não consigo. Não, Olha, essa parte dos prazos, realmente, eu digo, não vou dizer só eu, mas nós artistas. Eu acho que a gente, vou falar por mim, mas eu sei que a classe artística, ela tem essa dificuldade, porque nós somos muito da criação, a gente quer, sabe, tem uma parte romântica, né? E a gente se atenta e se apega muito a essa parte. Então, realmente, essa parte de prazos, relatórios, escrita, é uma parte que eu tenho muita dificuldade de me organizar. Eu sou bem desorganizado, é um caos, mas é um caos que eu ainda consigo criar. Porém, quando chega nessa etapa de relatórios, prazos, escrita, essa parte eu confesso que eu me enrolo um pouco. Eu consigo entregar, mas é uma parte que é complexa. Eu conversando com outros amigos, artistas, todos confirmam também, tem essa dificuldade. A gente se atenta muito à parte criativa e romantiza muito e quer muito apresentar o resultado final, quer que isso se desdobre, a gente quer que isso alcance cada vez mais, expandir o nosso trabalho. Só que quando a gente se depara com a parte burocrática, essa parte eu acho que agora a classe artística, com criações de leis de incentivo, com criação, né, de Paulo Gustavo, Aldir Blanc, tudo isso agora está meio que colocando a gente para olhar para essa parte de prazo. A universidade também, quando eu fiz o TCC, eu tive prazos para poder entregar documentos, poder entregar escritas e tal. Então, assim, eu acho que é se reeducar, realmente. Se reeducar. e como que você enxerga as... o mercado aqui na cidade, né? Aqui em Porto Velho, em Rondônia, como que você tem observado, já que você trabalha também, né, com práticas artísticas aqui, mas não só o mercado de práticas artísticas, mas também do ensino de teatro e artes. Olha, é um mercado ainda frágil e ao mesmo tempo isso joga contra e joga a favor. Se eu estou num lugar que ainda falta incentivo, então eu passo a ser esse incentivo. Como artista, como formador, ainda são poucos os grupos, né, de teatro em Rondônia, em Porto Velho, ainda são poucas as escolas de formação livre de teatro, né? Então, ao invés de falar assim, não, não tem nada, tal, não, é um lugar onde o que você vai propor vai dar certo, porque ainda tem muita falta, ainda tem muita falta. É óbvio que fácil não é iniciar coisas, dar continuidade, não é fácil, né? O curso de teatro foi criado em 2010, então a gente tem o quê? 15 anos? Então estamos indo para 15 anos, né? De criação do curso. Então é um trabalho de formiguinha, um pouquinho por dia ali, né? Desse trabalho, mas eu acho que é um lugar promissor, sim, porém é isso, tem que ter muita paciência, muito trabalho, muita organização para poder fazer com que esse mercado, porque é um mercado, aquecer essa economia, né? A economia do teatro, da música, da dança. é, eu acho que vai levar um tempo até a gente começar a compreender que é um mercado que vale a pena investir e que está aí, prontinho e com muitas oportunidades. Então, para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse alguma coisa para os alunos, se você tem alguma dica, algum conselho, e se você gostaria, se tem algo que você gostaria de ter ouvido durante a tua formação. Olha, continue. Eu vou dizer para os alunos, continue. Por mais que venham os problemas, os percalços, as dificuldades, continue. Não é fácil. Eu mesmo tive uma formação de um curso que era para ter terminado em 4 anos. Eu estendi esse prazo por várias questões, né? Questões pessoais, questões de olhar assim, não acreditar que aquele mercado seria
rentável para mim. Então, assim, continue, porque não é fácil, não é. Vou até parafrasear aqui, ou copiar, imitar Fernanda Montenegro, quando ela fala: não faça teatro, não faça arte. Vamos dizer assim, não faça. Aí se você se deprimir, ficar mal, ver que não dá realmente aquilo, aí você volta e faz. Só que aí você vai fazer de uma outra forma, né? Quando a gente vem meio que no sangue para poder fazer determinadas coisas na vida, a gente tem que fazer e encarar. Muito difícil, é assim, mas a gente vai estar fazendo o que quer, o que gosta, né? E se eu fosse dar algum conselho, ou um conselho não, se eu fosse pensar nessa parte de ter escutado alguma coisa, eu não consigo. Acho que todos os mestres que atravessaram a minha vida, eu acho que eles disseram tudo que tinham, entregaram tudo que tinham. Talvez em alguns momentos que a gente está uma escuta maior, em outro momento uma escuta menor, acho que é a gente que tem que ficar mais atento para poder escutar todos esses conselhos dos mestres, né? Porque é isso, a gente vai para a sala de aula, a gente vai para uma oficina, a gente vai para uma montagem de um espetáculo, a gente vai lá e Sim. se joga. E graças a Deus eu tive mestres que, graças a Baco e a Dionísio, eu tive bons mestres e mestras, né, do teatro, assim, que me estimularam muito, me falaram: ó, cara, se entrega, se joga, você tem talento, se organiza, porque também não é só talento. E, bom, é isso, eu acho que eu escutei tudo. Obrigada, Raoni, por essa troca, por essa conversa. Eu também gostaria de agradecer quem acompanhou até aqui e falar para vocês que é necessário a gente ter esse comprometimento com a educação, ter esse comprometimento com a instituição, né? O Raoni trouxe aqui uma nova possibilidade, algo que talvez alguns de vocês não conheciam ainda, que é a questão de, através da universidade, conseguir ir para outras universidades, para conhecer, para se ter uma formação maior, né? Então, eu espero que vocês continuem acompanhando. Teremos mais alguns, acredito que 3 episódios. Então, até o próximo. Tchau!